Caros amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo do Concelho de Seixal, uma saudação especial a todos os candidatos à Câmara Municipal de Seixal e ao cabeça de lista à Assembleia Municipal da CDU, o atual Presidente da Câmara, Alfredo Monteiro, que aqui foram apresentados. Uma saudação extensiva à mandatária da CDU para o Concelho de Seixal, a nossa camarada Odete Gonçalves. Felicitações ao candidato da CDU à presidência da Câmara do Seixal, Jacoim Santos, e a quem endereçamos votos de bom trabalho nesta batalha, que em conjunto vamos travar e que estamos certos se concretizará com êxito, dando continuidade ao projeto da CDU e ao meritório trabalho de Alfredo Monteiro à frente do Executivo Municipal e do coletivo autárquico da CDU, que fizeram deste Concelho uma referência nacional. Permitam-me que daqui também que daqui ainda envie uma forte saudação aos nossos amigos, organizações e individualidades, a todos os que compõem e participam neste grande projeto de progresso e desenvolvimento que é a CDU. Com esta iniciativa, damos mais um passo na afirmação da candidatura da CDU a todos os órgãos autárquicos do Concelho do Seixal. Damos mais um passo com a confiança de quem, há quase 4 décadas, tem nas suas mãos um percurso de trabalho, realizações e obra que orgulham este Concelho do Seixal e quem nele vive e trabalha. A CDU não precisa de fazer prova de que tem representado na gestão das autarquias. Aqui se valoriza e reconhece um trabalho e uma obra que mostrou o valor superior da gestão pública, que testemunhou que os padrões de qualidade do serviço público são não só possíveis, como um imperativo para melhor servir as populações. Um trabalho e uma obra que se traduziu na elevação da qualidade de vida da população deste Concelho, na sua modernização, na amplitude e qualidade das suas infraestruturas, na qualificação das escolas, no desenvolvimento das zonas verdes e espaços de lazer, na sustentabilidade ambiental, com o tratamento total das águas residuais do Concelho, bem como dos resíduos sólidos. Na concretização de importantes projetos de requalificação do espaço público, no desenvolvimento desportivo e na criação cultural, nas respostas sociais à infância, à juventude, aos idosos. Um Concelho com vida própria e onde dá gosto viver. Um trabalho que não está desligado de uma profunda ligação e participação popular e cívica e onde assume uma particular relevância a participação do movimento associativo e popular na definição das políticas e iniciativas municipais. Um trabalho e um projeto que souberam construir uma ampla base de confiança, mesmo dos que, tendo opções e posicionamentos políticos diferentes, reconhecem na CDU a honestidade, dedicação e competência necessárias ao desempenho das funções públicas. Um trabalho e uma obra que assinalam de modo distintivo a atenção que o nosso projeto dá aos trabalhadores da autarquia, a valorização que lhe atribuímos, uma atenção tão importante quando são alvo de uma ofensiva sem precedentes contra os seus direitos. Nesta matéria de defesa dos direitos dos trabalhadores, aqui neste Concelho, bem se sabe que enquanto PS, PSD e CDS destruíam os seus direitos, liquidavam as suas carreiras e lhe roubavam salários e rendimentos, a CDU dava garantias de estabilidade, combatia a precariedade e valorizava significativamente os salários dos trabalhadores com a aplicação da opção gestionária. Aqui bem se sabe que enquanto uns querem destruir emprego público, despedir trabalhadores, a CDU bate-se pela estabilidade e dignificação dos trabalhadores. Mas também um trabalho e uma obra inseparáveis da natureza e dos princípios de uma força disponível para dar atenção redobrada aos que menos têm e menos podem, para erguer a sua voz contra as injustiças, pela defesa das populações em todos os domínios. Neste Concelho reúnem-se e confluem não só uma inegável capacidade de realização, como uma intervenção marcada pela luta na defesa dos direitos e aspirações dos trabalhadores e da população. Isso está bem patente na luta desenvolvida com as populações
pela concretização do Hospital Conselheiro do Seixal e dos novos centros de saúde, pela defesa dos setores produtivos, pelo melhoramento das suas vias de comunicação e transportes. Os trabalhadores e o povo deste concelho precisam de mais CDU nos órgãos municipais e nas freguesias, não apenas para realizar a obra e o trabalho que diretamente lhes estão incumbidos, mas para melhor resolver os problemas locais, mas também para melhor defender o poder local democrático e o que ele representa de conquista de Abril, e sobretudo para enfrentar uma política destruidora e liquidacionista do Governo e do Pacto de Agressão. Desse pacto que PS, PSD e CDS assinaram com a Troika estrangeira e que está a conduzir ao desastre económico e social e à ruína dos portugueses, mas também à fragilização e amputação da capacidade de realização do poder local. E é por isso que nós dizemos também que nunca umas eleições autárquicas tiveram uma ligação tão estreita com as questões mais gerais do país, nem nunca, como agora, a defesa das populações e do poder local democrático esteve tão ligada à luta mais geral quanto à política direita e o pacto de agressão. Em relação ao poder local, assistimos a uma ofensiva muito preocupante. Uma ofensiva que é parte integrante do processo de exploração e empobrecimento, limitação democrática e restrições das políticas públicas que o governo PSD-CDS tem em curso. Uma ofensiva que não é, em abstrato, contra o poder local ou contra os eleitos, mas sim contra as populações, os seus direitos, as suas condições de vida. Assim é em todas as suas expressões. Exploração e empobrecimento nas políticas nacionais de roubo dos salários, no assalto a rendimentos de trabalhadores e de reformados, de liquidação de pequenas e médias empresas, mas também os mesmos objetivos de exploração e consequente empobrecimento no plano local, com a insuportável asfixia financeira das autarquias, com os cortes no investimento público, mas também menos democracia presente na amputação da autonomia do poder local, na liquidação de mais de 1000 freguesias, com a redução de mais de 20.000 eleitos. Saque fiscal, com os aumentos do IVA, as reavaliações do IMI, as sobretaxas do IRS e o seu rescalonamento. Mas também o mesmo assalto fiscal pela procura da imposição de um modelo tarifário para a água e saneamento que constituiria um verdadeiro assalto aos rendimentos pela imposição de um regime de finanças pensado para arrastar as autarquias para o financiamento baseado na fiscalidade local, ou seja, que as autarquias assumissem o odioso. Reduções de políticas públicas tão dramaticamente sentidas por milhões de portugueses, pela restrição do acesso a cuidados de saúde, pela limitação ao acesso à educação gratuita e de qualidade, pela negação do direito ao serviço público, correios e transportes, mas também no plano local, o mesmo ataque às políticas públicas com o espartilho imposto às autarquias por absurdas restrições orçamentais, pela imposição da lei dos compromissos, pela estratégia de favorecimento das privatizações, a começar pela água. Uma ofensiva que vem conduzindo à degradação do serviço público e privação das populações da resposta das autarquias às suas necessidades. Uma situação de degradação geral da política e dos serviços públicos que tenderá a ficar pior com o vergonhoso ataque do Governo aos trabalhadores da administração pública, com o anunciado despedimento de dezenas de milhares de trabalhadores. Ontem, ouvimos Passos Coelho afirmar, num ato de pura manipulação e falsidade, que os despedimentos que sempre o Governo teve programados eram resultado das decisões do Tribunal Constitucional. O ataque aí está contra os funcionários públicos é muito grave e não é um problema que apenas diga respeito a estes trabalhadores. Ele é um ataque a todos os trabalhadores, às populações e ao país. Cada um que pense no que significa na vida de cada um, no seu dia-a-dia, uma redução de milhares de funcionários públicos. Despedimento de funcionários significa menos serviços públicos e serviços públicos mais caros. Despedimento de funcionários significaria mais encerramentos de centros de saúde, valências hospitalares, mais custos com a saúde. Despedimento de trabalhadores da administração pública significaria mais encerramento de escolas, menos condições de funcionamento e de frequência escolar,
mais custos com a educação. Despedimentos de funcionários significa deixar milhares de portugueses sem acesso aos serviços públicos. Situação, aliás, bem visível hoje com o exemplo do desmantelamento e o encerramento das estações dos CTTs. Esta é uma causa de luta para os funcionários da administração pública, mas, acima de tudo, é uma causa de todos os trabalhadores e todas as populações. O que o país precisa não é de acrescentar mais desemprego ao desemprego existente. Não é possível afirmar-se com honestidade qualquer atitude de defesa do poder local sem inscrever como objetivo a rejeição do pacto de agressão e a política que está em curso. Porque a verdade é esta: a redução significativa de autarquias, a alteração à lei das finanças locais, a lei dos compromissos, a destruição do emprego público, a privatização da água ou roubos nos direitos à saúde e à educação, mais não são do que a concretização do pacto que tem lá as assinaturas e o acordo do PS, do PSD e do CDS que subscreveram com o FMI, a União Europeia e o BCE. E também, com inteira verdade, se pode dizer que o que hoje se vê posto em prática pelo atual governo fazia também já parte dos PECs, do PEC 1, do PEC 2, do PEC 3 e o PEC 4 foi derrotado. Mas estava lá, sejam os cortes de verbas às autarquias, as limitações à contratação de trabalhadores, a retirada de direitos aos trabalhadores, as alterações arbitrárias à lei das finanças locais, o impedimento de acesso ao crédito por parte dos municípios. A verdade é que não há nem defesa do poder local, nem crescimento económico, nem criação de emprego, nem soluções para os problemas nacionais, sem rejeitar o pacto de agressão, sem demitir o governo e realizar eleições, sem derrotar a política de direita. Há quem diga que nós, perante a brutalidade da política do governo, que fazemos mal criticar o PS. Mas é por causa dessa assinatura, desse compromisso, de um pacto de agressão que não é um documento genérico, não é um documento geral que diga umas coisas, faça umas declarações. Está lá preto no branco as privatizações, o ataque ao poder local, o ataque aos direitos aos trabalhadores, o ataque à saúde, à educação, à segurança social. Está lá escrito. E enquanto o PS continuar a afirmar que é solidário e mantém a sua assinatura, merecerá sempre a nossa crítica, porque não pode estar a querer sol na eira e chuva no naval. Toda a política que está em curso com este governo e com este pacto de agressão traduz-se numa palavra: retrocesso. Retrocesso social, económico e cultural. Retrocesso que se amplia todos os dias. Cada dia que passa é um passo mais no caminho do abismo. Como nós sempre afirmamos, a política dita da austeridade, mas de facto política de empobrecimento e de exploração da maioria da população e de concentração da riqueza num punhado de famílias, levaria ao fundamento da economia, ao aumento do desemprego, à espiral recessiva. Como sempre afirmamos, a política da austeridade, mas de facto política de concentração da riqueza, levaria inevitavelmente a um ciclo vicioso. Quebra de produção e da riqueza criada, mais déficit, mais dívida, mais desemprego e, perante a elevação do déficit, novas doses de medidas de austeridade que levariam a nova diminuição do produto nacional, menor receita para o Estado, com o consequente aumento do déficit e do desemprego, levando de enxurrada milhares de pequenas e médias empresas, muitas das quais económica e financeiramente viáveis e bem estruturadas. E a situação do país aí está a confirmar tudo aquilo que dissemos e de uma forma cada vez mais dramática. No primeiro trimestre deste ano, e ao contrário das promessas e das expectativas criadas pelo governo, o desemprego deu um novo salto.
Um novo recorde com a taxa de desemprego a atingir 17,7%. Hoje vem a Eurostat a dizer que afinal já é 17,8%. E espantoso, ouvimos Passos Coelho dizer 17,8%. Bom, mas nós até admitimos que eles vão a 18%. Aqui está, camaradas, a insensibilidade, a má consciência deste Governo e do Primeiro-Ministro, que considera que isto são meros números, meras percentagens, esquecendo que cerca de 1.500.000 trabalhadores, particularmente jovens, hoje estão no desemprego, a viver uma situação dramática, porque na maioria nem sequer têm fundo de desemprego. Para eles são números, para nós são pessoas, e é por isso mesmo que nós consideramos que este Governo, também por isto, deve ser demitido. Um novo recorde também na evolução da recessão, que agora é cada vez mais profunda. Um novo recuo com o PIB a diminuir 3,9%. São já nove trimestres consecutivos de recessão económica, uma situação nunca antes verificada. A evolução da economia portuguesa, retratada pelo INE, pelas estatísticas das instituições nacionais e estrangeiras, mostra claramente o caminho de desastre da política que vem sendo seguida desde os PECs da austeridade de Sócrates aos programas draconianos de Passos Coelho, Gaspar e companhia. Agora, perante a evidência, são cada vez mais os que reconhecem que com esta política Portugal se afunda, ainda mais mergulhado na estagnação, no marasmo ou na recessão por muitos e muitos anos. É perante esta amarga realidade de um país crescentemente destroçado que o Governo tenta lançar poeira para os olhos do povo e vem agora outra vez com a Operação Viragem. Depois de 2 anos de política da terra queimada deste Governo do PSD-CDS, anunciam finalmente a terra do leite e do mel. Diziam que chegou o momento do investimento, mas aquilo que era já verdade há meia dúzia de dias já não é hoje. O Governo, camaradas e amigos, acaba de apresentar o Orçamento de Estado retificativo e ele próprio desmente a sua própria propaganda. A tão falada hora do investimento não tem correspondência com a realidade. Apesar do orçamento incorporar já o chamado crédito fiscal que o Governo tanto apregoou, a previsão que faz é de que a recessão aumente para mais do dobro. O retificativo confirma que a política do Governo é um desastre e que só agrava os problemas do país. Em relação ao orçamento inicial do Governo, o Governo não só prevê o agravamento da recessão, como o aumento do desemprego e uma quebra de investimento que quase duplica a quebra já prevista. Estamos, mais uma vez, no domínio da farsa, do jogo duplo, o mesmo jogo que temos vindo a ver por parte dos responsáveis do FMI, da Comissão Europeia ou da OCDE, do Governo de Merkel, que vêm à vez mostrar públicas preocupações com as consequências das suas próprias políticas, embrulhadas naquele discurso trapaceiro de que é preciso conciliar a austeridade com políticas de crescimento e de emprego. Farsantes, eles que, tal como Passos e Portas, agem concertadamente para transferir para os trabalhadores e para os povos os custos da crise do capitalismo, para transferir para a banca, para os agiotas e especuladores, o resultado do trabalho dos povos que sugam até ao tutano. Esta operação que anuncia a viragem e mais investimento não é mais do que uma cortina de fumo para encobrir um novo atentado que está planeado contra os trabalhadores e o nosso povo. Uma cortina de fumo que o Presidente da República quer tornar mais espessa com o truque da fuga para a frente em relação ao período pós-Troika. Falam de crescimento, falam de investimento, mas no que estão a pensar, de facto, é no reforço da receita que nos conduziu à situação de crise agravada em que nos encontramos. O que estão a pensar é continuar a espalhar a miséria e a fome no país. Acenam com a viragem, mas o que querem impor é esse novo programa de terrorismo social que definiram com o FMI, de corte de mais de 4.700 milhões de euros e que passaram a chamar reforma do Estado. Um programa brutal que pretendem aplicar nos próximos 2 anos e que se traduz em novos cortes de salários, dezenas de milhares de despedimentos, um novo assalto aos direitos dos trabalhadores,
um passo mais na liquidação dos direitos sociais, com novos e arrasadores cortes na saúde, na proteção social, na educação, um ataque aos militares e às forças de segurança. Um programa que não poupa ninguém, incluindo reformados e pensionistas. Reformados e pensionistas que têm sido também particularmente vítimas das medidas do Pacto de Agressão. Medidas que representam um salto qualitativo na ofensiva contra os seus direitos e que representam já tiraram aos reformados e pensionistas mais de 2.500 milhões de euros nos seus rendimentos. Medidas com grande impacto nas suas vidas, como são os aumentos dos preços dos bens essenciais, o aumento das despesas com a saúde, os cortes nos descontos nos espaços sociais, o aumento dos transportes e dos impostos, mas particularmente o golpe que está a ser desferido contra o direito à reforma e uma pensão digna. Um golpe que está bem patente no roubo dos seus subsídios de férias e de Natal, no congelamento do valor das suas reformas desde janeiro de 2011, na imposição da contribuição extraordinária de solidariedade. Medidas que para este governo parecem que não chegam. A semana passada foi o aumento dos descontos para a ADSE e apesar das juras de Paulo Portas, a verdade é que até hoje ainda não garantiram que não aplicarão a taxa que têm anunciado sobre todos os reformados e pensionistas. O CDS e Paulo Portas bem podem fazer de conta que são defensores dos reformados no governo, mas quem tem tomado todas estas medidas? O PSD, é verdade, mas também o CDS, também o ministro Paulo Portas. Todas as medidas de novos cortes se traduzirão em mais recessão, em mais desemprego, que atingirão toda a atividade económica e a vida de milhões de famílias. Sim, camaradas, com estas medidas não é a viragem, nem a recuperação económica que aí vem, mas ao contrário, seria o agravamento da economia e dos problemas sociais que continuam. É o empobrecimento das classes e camadas populares que se aprofunda. Temos 1000 razões. Têm 1000 razões os trabalhadores portugueses e a sua central sindical, a CGTP Intersindical Nacional, que hoje anunciou uma greve geral para o próximo dia 27 de junho e que desde já saudamos. Porque esta é uma resposta necessária para pôr fim à vaga de terrorismo social que está em curso. A resposta necessária visando pôr fim a esta política de ruína, derrotar este governo de desastre nacional. Este tempo que vivemos é um tempo de grandes combates e muitas tarefas. É hora de preparar o combate eleitoral que temos pela frente. Mas é hora também de cerrar fileiras, unir esforços, vontades e coragem para concretizar tão depressa quanto for possível o objetivo de pôr fim a esta vaga de terrorismo social com a demissão deste governo e com a rejeição do Pacto de Agressão. Os trabalhadores, o povo, os portugueses têm nas suas mãos, com a sua luta, com uma grande participação na próxima greve geral, a força para contribuir para pôr fim a inverter este rumo para o abismo para onde este governo de passos e portas nos empurra. Muitas vezes, camaradas, dizem-nos, mas demitir este governo, para quê? Saem de lá estes, vão para lá aqueles que lá estiveram. O chamado arco dos partidos, do arco da desgovernação. Sim, camaradas. Mas o que nós devemos dizer a essas pessoas, a esses democratas, preocupados com o futuro do seu país, então têm uma solução. Deem força ao PCP e à CDU. Votem na CDU e com certeza... E com certeza, essa política patriótica de esquerda que nós propomos e defendemos poderia ser concretizada. E esse reforço da CDU é fundamental, porque não há governo patriótico e de esquerda sem o Partido Comunista Português. E é por isso que nós apelamos a mais força na CDU.
É por tudo isto que nas próximas eleições o reforço da CDU, das suas posições, da sua votação, do número dos seus eleitos, assume uma enorme importância e significado. Mais CDU significará, sem dúvida, mais capacidade de resolução dos problemas locais, uma mais sólida garantia do trabalho, da honestidade e da competência. Mas significará também mais força aos que lutam por uma política alternativa, patriótica e de esquerda, que abra caminho a uma vida digna e um futuro com segurança. Dizemos às populações que podem confiar na CDU, porque a CDU, os seus eleitos, dão confiança pelo trabalho que realizam, pela honestidade com que exercem os seus mandatos, pela reconhecida competência no desempenho das suas funções, porque as populações sabem que é na CDU que podem confiar para defender os seus direitos e interesses, porque é na CDU que têm encontrado e sabem continuar a encontrar o apoio às suas justas reivindicações, à sua luta em defesa da freguesia, da sua escola ou do direito à saúde que lhe querem roubar. Porque é na CDU, no seu reforço, que os portugueses têm a oportunidade mais sólida de olhar com confiança para o futuro do seu país e das suas vidas. Sim, camaradas, esta CDU pode transformar a esperança em vida, numa vida melhor para Portugal e para os portugueses. Viva a CDU!